Oiê, tudo bem com você? Aqui é a Jennifer, estamos começando mais um vídeo nesse canal e você já sabe que se esse conteúdo tem feito sentido para você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal para não perder vídeo novo toda semana. Como você já leu o título, hoje nós vamos falar a respeito de uma lição sobre perdão. Por que a gente deve perdoar? Porque qual é o sentido que isso faz? Ou faz diferença perdoar, não perdoar? Enfim, como que é isso? Vamos ler o que está descrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Vai nos dizer assim: E perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Em outras palavras, nós somos perdoados da mesma forma na qual nós temos perdoado. Mateus 6, 14 e 15. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Olha a seriedade, né? Se nós nos recusamos a perdoar, Ele também não nos perdoa. Porque nós temos sido perdoados por Jesus. Nós temos o acesso, né, a esse perdão em Jesus. Então, por isso que ele está sendo muito claro aqui. Se vocês não perdoam, vocês também não são perdoados. Então, nós devemos perdoar, não pela pessoa, sabe? Porque quando pensa em perdão, a maioria, né, assim, liga muito assim, vou perdoar, então significa que eu vou ter que voltar a conviver com a pessoa, normalmente como se nada tivesse acontecido, eu vou ter que abrir meu coração de novo para essa pessoa, ela vai ter acesso ao meu coração de novo, ela vai sentar na minha mesa de novo. Não, calma, vamos por partes, né? O perdão não é para a outra pessoa, mas o perdão é para nós, porque quando nós perdoamos, nós também somos perdoados. Então, existe uma questão mais séria. Maior do que aquilo que a pessoa fez para nós, que necessita de perdão, é o perdão que nós já recebemos em Jesus. Qual que pesa mais? Né? Se você fosse pôr numa balança, qual que pesa mais? Aquilo que a pessoa fez ou o perdão que você já recebeu de Jesus? Que é só você acessar, né? Não vou me cansar de falar nesse canal que a Bíblia ela tem orientação para tudo na nossa vida. E aqui é Jesus mais uma vez ensinando, nos dando uma lição sobre o perdão. E nós devemos perdoar. E a falta de perdão é algo muito sério. Eu já ouvi relatos de pessoas que adoeceram por conta da falta de perdão. Eu já ouvi casos de pessoas que ficavam travadas na vida por conta da falta de perdão. E às vezes a pessoa nem sabia que era uma situação assim, que isso tem esse poder, né, de causar isso na nossa vida. E sobre esse assunto, eu tenho uma experiência para contar. Embora esse canal não seja sobre mim, eu quero contar essa experiência, quero compartilhar com vocês essa experiência que eu tive a respeito da falta de perdão. Então, há alguns anos eu não perdoei algumas pessoas que me feriram. E depois disso, eu simplesmente deixei de viver. Eu lembrava disso todos os dias, eu revivia na minha mente, assim, ó. Todos os dias eu revivia na minha mente. E eu procurava jeitos diferentes de me sentir injustiçada, de me sentir vitimizada, sabe? Todos os dias. Devido a isso, eu desenvolvi um pouco de depressão, eu desenvolvi insônia, crise de ansiedade e pânico. Eu me tornei uma pessoa triste, amargurada, rancorosa, uma pessoa resistente. Só abrindo um parênteses aqui, nessa época eu me afastei de Jesus, eu me afastei de todo mundo que era relacionado a isso. Eu realmente me aprisionei naquela situação na qual eu tinha vivido e, enfim, revivia todos os dias, né? E assim, só pra vocês terem uma noção, eu não conseguia nem pronunciar o nome da pessoa. Eu não conseguia. E um belo dia,
algumas pessoas que Deus permitiu que se aproximasse de mim, né? Como lembra que eu falei que eu estava longe de Jesus e eu estava resistente. Mas aí Deus aproximou algumas pessoas, me convidaram para um culto e eu fui, né? Depois de muita insistência eu fui. E chegando lá, só abrindo um parênteses aqui, quando a gente ouve a voz de Deus uma vez, a gente consegue reconhecer depois quando Ele fala com a gente. Então, quero falar com você aí que já ouviu a voz do papai, você sabe quando Ele falou com você. Então, se você ouvir a voz dele, não endurece o coração, não. Se você ouve, presta atenção e vai com Deus, não tem erro, entendeu? Você sabe. Então, fechando parênteses. Fui nesse culto, já reconheci a voz do meu pai, então eu percebi a voz do meu pai, então eu percebi que ele falava comigo através da ministração, na oração e tudo. Falava muito comigo. E naquele dia, Deus colocou diante de mim duas opções. Ou eu perdoava e vivia tudo aquilo que ele tinha pra minha vida, ou eu não perdoava e continuava do mesmo jeito, mas o que ele tinha pra mim era melhor do que eu tava vivendo. Basicamente foi essa a proposta, né? E aí eu me rendi. Eu me rendi àquilo que Deus estava falando ao meu respeito naquele dia. E lembra que eu falei, né? Que eu não conseguia nem falar o nome dessas pessoas. Então Deus usou uma pessoa, né? Se fez um com uma pessoa, uma pessoa, muita autoridade em Deus, muito poder de Deus. Chegou em mim, me conduziu em oração e disse, não com a autoridade humana, mas com a autoridade de Deus, você vai declarar, eu perdoo fulano, ciclano, E eu não conseguia, porque eu falava, tipo assim, eu não conseguia, gente, era uma coisa assim, não que eu não conseguia, eu estava aprisionada já há muito tempo nessa situação, então eu não conseguia falar o nome da pessoa. E aí, claro, né, foi o poder de Deus ali, através da vida daquela pessoa, eu consegui declarar que eu perdoava. E foi como assim, se tivesse tirado toneladas de mim, assim, tivesse tirado uma tonelada das minhas costas. E eu falava assim, meu Deus do céu, eu me senti livre, eu me senti leve, e eu falei assim, é isso, eu vou perdoar. E assim, não foi assim, eu acordei num belo dia ensolarado, uma bela manhã ensolarada, e eu senti no meu coração que eu tinha, não é sentimento. Perdão não é sentimento, é decisão, é escolha. Eu escolho perdoar, porque se eu não perdoo, Deus também não me perdoa. A gente acabou de aprender aqui em Mateus 6, versículos 14 e 15, né? Então, enfim, eu me senti aquela liberdade. E depois desse dia eu criei uma dinâmica, assim, né? Que toda vez que vinha aquele pensamento, eu já declarava, Deus, eu libero fulano, ciclano, bertano, em nome de Jesus. Ah, mas vinha os pensamentos assim, né? Você é fraca, você vai validar aquilo que a pessoa fez, não sei o que, tal. E eu declarava, em nome de Jesus, eu declaro que eu libero essa pessoa, eu perdoo, eu libero perdão, eu libero perdão, eu libero perdão. Porque eu também precisava do perdão de Deus, né? Porque eu estava tão atolada e tão presa naquela situação do que fizeram comigo, do que falaram de mim, que eu esqueci que eu também precisava de perdão e que eu também errava com as outras pessoas, que não era o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, entendeu? Então, eu fui entendendo e eu também perdoava, porque quando eu ia orar, eu pedia perdão para Deus daquilo que eu estava errando. Então, como é que, né, a gente acabou de ler, gente. Se você não perdoa, você também não é perdoado. Então, eu escolhi minha prioridade, né? Escolhi minha prioridade, consegui liberar perdão com a graça e a misericórdia de Deus para essas pessoas. E hoje eu posso dizer que eu sou livre e isso não tem mais nenhum efeito nem na minha mente, nem no meu coração. E é Jesus quem me deu essa oportunidade. É Jesus quem abriu os meus olhos. Foi o Espírito Santo de Deus que me convenceu a fazer aquilo porque era o que eu precisava. Que senão talvez se não tivesse tido essa oportunidade, eu nem sei se eu estaria aqui hoje, não teria esse canal e não estaria falando aqui sobre esse Deus maravilhoso, grandioso, que é Deus, nosso Jesus, sabe? Então eu aprendi que perdoar não é validar o que a pessoa tá falando, né? Não é validar o que a pessoa fez, não te torna fraco,
Não é injusto porque você também erra. Você pode não errar exatamente na mesma coisa que a outra pessoa errou com você, mas você erra com outros, de outras formas, né? Então, aos poucos, a gente vai entendendo que o perdão também não significa que você vai... Eu perdoei, então eu vou ter que dar acesso novamente ao meu coração para essa pessoa. Não. Se você ler o livro de Provérbios, vai nos ensinar o quê? Sabedoria, prudência. Então, às vezes, por prudência, por um algo maior, você não vai voltar a conviver com aquela pessoa da mesma forma. Entende? Então, assim, você deve perdoar. Porque Jesus também te perdoa. Jesus te perdoa. Ainda que você não queira o perdão, ache que não precise do perdão de Jesus, ele está lá, acessível ainda, e oferecendo perdão. Então, se eu pudesse dar um conselho para você, amadureça o seu coração, permita que Deus, vamos lá, permita que Deus te amadureça espiritualmente, emocionalmente, para você sempre liberar o perdão, para o seu coração sempre liberar o perdão. Porque nós vivemos no mundo real. E no mundo real as pessoas pecam e precisam de perdão. E nós pecamos e precisamos de perdão. Amém? Romanos 12:18 vai dizer assim, no que depender de vocês, viva em paz com todos. Então, se depende de você, minha irmã, se depende de você, meu irmão, tenha paz com o outro. Ah, mas o outro fez, aconteceu. Mas você também erra. Você também peca. Então libera. Ah, mas o que a pessoa fez foi diferente do que eu fiz. Sim, mas pecado é pecado. Entende? Errar com o outro é errar com o outro. Às vezes o que pra mim é assim, pra você é assim. Então, por via das dúvidas, vamos seguir a orientação de Jesus, vamos liberar perdão pra todo mundo, ser livre, ser leve e seguir. E como eu sempre digo aqui, se apegar a Jesus e viver, sabe? A falta de perdão só mata a gente aos poucos. É como se fosse um parasita que gruda na gente e vai sugando a vida aos poucos. E muitas das vezes sem a gente perceber. Então sonda o seu coraçãozinho aí, vê o que tem aí. O que tem aí pra perdoar? Tem alguma coisa? Sonda, se sonda. Tem. Ah, você tem. Já libera, vai libera. Eu não tô sentindo nada, gente. Eu não tô... Nossa, libera, vai liberando, vai declarando todo dia. Porque é como se fosse uma semente que é lançada e você vai regando todo dia. Você vai regando e aquilo ali vai germinar e vai dar fruto. Porque quando você não perdoa alguém, pra você ter uma noção, é como se você tivesse acorrentado com essa pessoa. Como se você estivesse aqui, ó, com a pessoa aqui, ó. Imagina, tem 3 pessoas que você nunca perdoou na vida. Você tá com essas 3 pessoas aqui agora, aí, ó. No seu lombo aí, pra onde você vai, você leva essa pessoa com você. E não precisa. Porque Deus nos capacita a liberar perdão. Olha que maravilha. Ele nos capacita a liberar o perdão. Para nós vivermos o nosso próprio perdão diante dele e ser feliz, e ser livre, leve. Amém? Se apega a Jesus, vai viver. E que Deus te abençoe.